Olá, tudo bem? A TV Jacuípe exibe neste vídeo um bate-papo com o pré-candidato a prefeito da cidade de Anguera pelo Partido Podemos, o senhor José Augusto. Mas antes eu gostaria de convidar você para se inscrever em nosso canal e compartilhar esse vídeo, tá certo? Bom, eu gostaria de iniciar agradecendo ao senhor José Augusto por aceitar gravar este bate-papo com a gente e dizer a ele que seja bem-vindo. É um prazer estar aqui presencialmente, lhe agradecendo pelo convite que foi feito através da TV Jacuípe, para estar aqui gravando esse programa para todos os telespectadores da TV Jacuípe, que pega toda a micro-região da Bacia do Paraguaçu, aonde também fazemos parte, e dizer a você que é motivo de muita satisfação. E lhe agradecer a você, a TV Jacuípe, por esse convite. Valeu, obrigado. Bom, então vamos à primeira pergunta. Eu gostaria de saber do senhor, o senhor foi prefeito de Anguera por 3 vezes. Eu gostaria de saber do senhor como foi governar Anguera e por que o senhor pretende ser prefeito de Anguera novamente. Ricardo, veja só. Governar Anguera não foi tão fácil, porque eu estava recém-formado, certo? Fui um dos prefeitos mais jovens na época, em 1992, fui eleito prefeito pela primeira vez e governei o município de Anguera com muitas dificuldades. Encontrei a cidade em uma situação muito complicada, onde não tinha muitas opções como existe hoje. Inclusive, eu implantei a limpeza pública no município de Anguera, que não havia. Era através de coleta de 8 em 8 dias em tambor de lixo. Implantei a coleta diária, domiciliar e coleta de ruas. Fui o primeiro prefeito a realizar o primeiro concurso público da história de Anguera. Deixei Anguera 98% eletrificada. Toda a zona rural eletrificada. Levei para Anguera o maior presente da história de Anguera, a água do Paraguaçu, que foi um pedido meu, inclusive, na época com o saudoso líder da Bahia, Antônio Carlos Peixoto de Magalhães, que liberou essa obra, custou 11 milhões e meio de dólares, através do BID e do Banco Mundial, BID, e que, na época, ele queria trazer de Feira de Santana para Anguera. Eu disse, governador, vamos trazer água via Santo Estevão, para beneficiar mais cidades. Santo Estevão não tem água do Paraguaçu, é poço artesiano. Serra Preta não tem, o Bravo não tem, o Ponto não tem. Ipacaetá não tem. Cavuge não tem. Bom Fim de Feira não tem. Morrinho, Sete Portas. Jaguara. Ele me disse, se preocupe com você, não com os outros. Mas disse, governador, é uma obra que vai beneficiar uma gama de cidades, inclusive 2 ou 4 distritos de Feira de Santana. E ele concordou e disse, qual é a sua formação? Eu digo, eu sou médico. Não é admissível alguém morrer hoje com cistosoma monsone e barriga d'água chamada que é ascite. E a água vai beneficiar todos. Ainda me disse, a água eu estou dando a você. A primeira cidade a ter água vai ser Anguera, a qual vou inaugurar. E ele cumpriu com a palavra dele. Então levamos água do Paraguaçu. Fui o primeiro prefeito, Ricardo, a implantar no município de Anguera o primeiro Réveillon público da região. Fui o primeiro prefeito a implantar o primeiro São João público da região. Fui o primeiro prefeito a implantar transporte escolar, melhoria na educação, na saúde,
que Anguera tinha médico a cada 8 dias, 15 dias, implantei plantões todos os dias, de 24 horas, atendimento médico, com doação de medicações para o povo, as famílias mais carentes. Fui o primeiro prefeito a doar peixe covina na Semana Santa para as famílias carentes, 10 toneladas. Fui também o primeiro prefeito de Anguera a realizar a construção de açudes, barragens. Construímos 13 barragens, 13 açudes. Inclusive levei água nem só para a sede, como para o povoado de Guaribas, que é distrito, Areia e demais comunidades, como Roçado, Gameleira. Levei água para a região da Muçuca, Jacobina. Levamos água para diversas comunidades. E hoje está havendo extensões de água no município. Agradeça a adutora que nós levamos. E quando eu governei o município de Anguera, você tem uma ideia, eram 2 cheques. Um do Baneb, aqui de Serra Preta, que tinha um Banco Baneb, e do Banco do Brasil. Anguera, nas minhas 3 gestões, o maior dinheiro que eu vi em Anguera foi 930 mil reais. Não chegou 1 milhão. Hoje Anguera tem uma receita de 2 milhões, 2 milhões e meio, e fiz muita coisa com tão pouco dinheiro. Porque quando você quer trabalhar com seriedade, com honestidade, qualquer dinheiro, mesmo pouco, torna-se muito. E quando você não quer trabalhar com seriedade, honestidade e trabalhar para o povo, por mais que venha, ainda é muito pouco. E também quero dizer a você, Ricardo, que construiu o centro de abastecimento em Anguera, que é o melhor centro de abastecimento da região, todo no alambrado, 9.000 metros quadrados, oficina de costura, e plantei o almoxerifado central da prefeitura. Além disso, um curral de apreensão de animais, tirei os animais da rua. Também encontrei em Anguera iluminação deficitária, aquelas lâmpadas incandescentes, e na época eu botei a energia, as lâmpadas mistas, como eram conhecidas, a vapor de mercúrio. Iluminei toda a cidade, extensão de rede em ruas que não tinha energia, como na zona rural, também nos povoados. Também pavimentei diversas ruas de Anguera com recurso próprio. Nunca achei dinheiro de convênio, nem estadual, nem federal, para realizar obras. Fui o primeiro prefeito a construir o primeiro conjunto habitacional de Anguera, o conjunto Aloysio Marques, com recurso próprio. Além disso, construir aquela pista bonita que liga a BA 052, que é conhecida como Estrada do Feijão, ao centro de Anguera, que quando chovia ninguém entrava em Anguera. Fiz pista dupla, canteiro central, com 64 torres de energia com pétalas, botei um Cristo dentro da cidade, construí um portal muito bonito, que infelizmente a administração passada não deu manutenção, deixou o vento derrubar, e até hoje não repuro esse portal. Mas vai ser reposto em 2021. Qual a avaliação que o senhor faz da gestão do atual prefeito Fernando Bispo? Olha, Fernando Bispo, em verdade, é um prefeito que não tenho nada de pessoal contra Fernando Bispo. Foi meu adversário político em 2004. Eu derrotei ele nas eleições de 2004, com voto livre e espontâneo do povo de Anguera.
E Fernando Bispo, na verdade, ele estava no ostracismo político. E o então prefeito da época, o Mauro Vieira, anunciou o candidato dele, o empresário Moisés Couto, como candidato a prefeito 2 anos antes das eleições, dizendo que Moisés era o candidato porque era o pai dele, a mãe dele, a avó dele, que tudo que ele era devia a Moisés Couto. E por sinal, Moisés é homem de bem. Moisés Couto é um cidadão íntegro, um homem de bem. Moisés, respeito muito Moisés, ele sabe disso. E de repente eu fiz uma aliança com o Fernando Bispo. Só, Fernando, vamos começar a caminhar juntos, e quem tiver melhor posicionado nas pesquisas em 2016, para 2016, esse será o candidato que nós iremos lançar. Pode ser eu ou você. Ou se eu ou você não quiser ser o candidato, indica o vice. É o candidato, e o que não quiser ser o candidato, indica o vice. E de repente, o Mauro viu o crescimento nosso, meu e do Fernando, e de repente, ele preteriu o amigo que ele dizia que era amigo dele, a mãe, o pai, o avô e o bisavô, que tudo devia a ele, preteriu Moisés Couto e lançou Fernando com medo de perder as eleições, que ele perdia as eleições, para mim, Fernando. Por isso ele tirou Moisés, preteriu Moisés, e teve que engolir, goelar dentro, Fernando Bispo. Bom, vamos falar de Felipe Vieira agora. Recentemente o vereador Felipe Vieira, que pertencia ao seu grupo político, anunciou uma aliança com seu adversário, o senhor Mauro Vieira. Em entrevista a um programa de rádio da cidade, ele disse que foi expulso do seu grupo político. O senhor confirma essa informação? O senhor expulsou Felipe Vieira do seu grupo? Olha, Ricardo Sena, isso eu não vou chamar aqui de mentiroso, porque mentiroso é um termo assim meio deselegante, mas isso é menos verdade, Felipe. Felipe foi candidato a vereador 2 vezes pelo grupo de lá, e nas 2 vezes perdeu as eleições. Aí ele se aliou ao nosso grupo, veio ser vereador em nosso grupo. Quando ele aderiu ao nosso grupo, ele se tornou vereador por 2 mandatos. E ele, no ano de 2012, que eu gosto de falar a verdade, por chegar até esse termo que o senhor usou de expulsão, 2012, em frente à padaria Cairosa, em Feira de Santana, em cima do capô da Hilux do irmão dele, Diego Vieira, eu disse: Felipe, já que você quer ser prefeito, chegou a sua vez. Você é o candidato meu agora. Arranje seu vice, que eu vou lhe apoiar. E para você não ficar na dúvida de ficar sem mandato, com medo de perder as eleições, caso você pegue as eleições, você lança seu irmão candidato a vereador, que vai lhe garantir a Câmara, ou lance sua mãe candidata a vereadora, que você vai ter alguém na família, ou sua mãe ou seu irmão como vereador, no seu lugar. E ainda eu vou lhe fazer uma proposta mais decente. Eu irei para o sacrifício, sairei candidato a vereador em 2016, eu inevitavelmente serei o candidato mais votado do município de Anguera, e pelo coeficiente eleitoral, eu me elegeria vereador e faria mais 3 comigo, faria 4, com mais a mãe dele, o irmão dele, 5. A Câmara é composta de 9, e nós faremos a Câmara de Vereadores, a presidência. Então, isso não tem nenhuma dúvidas. Ah, não tenho condição, não estou preparado para tal coisa ainda,
e começou aquela conversinha mole, que não posso ainda, o momento não é esse, é lá na frente, que eu tenho uma promessa, não sei o que, PPP, e coisa e tal. E nisso ele desistiu. Ele foi candidato, se elegeu, e quando foi nas eleições de 2016, eu comecei a observar Felipe, que já tinha no ar, já se sentia no ar a desconfiança de traição. Como é que ele era nosso candidato a vereador, teve o apoio do nosso grupo político em 2016, todo o apoio do grupo, ele teve o apoio de 13 lideranças políticas que eu indiquei para ele, e ele foi privilegiado pelo grupo, e de repente eu comecei a observar como é que você é candidato a vereador e seus carros estão plotados só com sua fotografia e não tendo o prefeito do vice. Ah, porque um amigo em comum, não sei o quê, me deu esses perfuretes e exigiu para não colocar sua foto dentro do vice. Igual, você quer meus votos para se eleger e não quer minha fotografia, como minhas fotos como prefeito e do vice? Que história é essa? Isso tem coisa errada. Aí eu comecei a desconfiar do Felipe em 2016. De lá para cá, ele veio na Câmara, se elegeu presidente da Câmara, começou a ter benefícios do sistema da época, e o que aconteceu? Ele, em verdade, que eu não sou homem de mentira, ele queria, na verdade, que eu renunciasse à minha pré-candidatura, agora em 2020, em prol dele. Ele disse, ou você me apoia para prefeito, e já tem um vice, que é o Hilton de Guaribas, ou então eu vou deixar o grupo, eu vou para o outro lado. Eu ainda disse a ele, você está indo para o outro lado, você chega lá com outro grupo e faz a mesma proposta ao Mauro. Ou você me apoia para prefeito e o Hilton como vice, ou eu vou romper com você também. E sai candidato próprio. Isso ele não fez. Essa história de que eu expulsei do grupo é mentira, é menos verdade. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouco a respeito da formação da presidência da Câmara para o biênio 2019-2020. O senhor participou da articulação para a presidência, para a formação da presidência da Câmara nesse biênio? Olhe, eu nunca gostei de participar de atos da Câmara. Nesse biênio 2019-20, eu estava em minha casa dormindo 11h30 da noite e me ligaram que precisava conversar comigo diversos vereadores, que precisavam conversar comigo para poder formar a nova Câmara, a mesa diretora da Câmara, e que tinha já um pré-candidato, que era Carlinhos de Benedito, vereador, homem de bem. O Carlinhos era o candidato natural à presidência da Câmara. E aí surgiu um grupo de vereadores em oposição a Carlinhos e com lideranças políticas por trás, para fazer um pacto comigo para 2020, para que eu desse o apoio, me articulasse para tirar a presidência da mão de Carlinhos, para dar a Milton de Guaribas, que é pai de Hilton, que foi meu vice de Guaribas.
Aí fizemos reuniões, reunimos em Feira de Santana, inclusive até com o advogado presente, para a formação da nova chapa. E o então presidente, o Milton de Guaribas, com seu filho, o Hilton de Guaribas, que é pré-candidato a vereador, agora em 2020, só faltou chorar, me implorar, que não podia perder a Câmara, porque ele está em situação difícil, cartão de crédito pocado, que ele estava economicamente falido, e que a única esperança era eu convencer o vereador Eldir Celé a voltar no pai dele, que durante a reunião chegou-se a alguns acordos na Câmara, que eles iriam honrar os acordos firmados naquele momento, e até por piedade, eu intervi, pedi a meu amigo Eldir Celé, que é meu amigo pessoal, meu amigo vereador em exercício, convenci com os amigos a ele votar no Milton. Ele votar no Milton de Guaribas. E o Milton, mais o Hilton, o filho, se comprometeram com mais alguns vereadores presentes, que além do pacto momentâneo para fazer o Milton presidente, que também marcharia comigo na eleição de 2020. Quando é agora, eu fui surpreendido por dois traidores. O Felipe Vieira, que é traidor, e tem um espelho dentro de casa, que é o pai dele, o Ari Vieira, que é um traidor, que foi meu sucessor em 1996, que eu enfrentei todo o meu grupo para apoiar ele, porque eu tinha dado minha palavra, fiz ele prefeito, e no dia da posse, na transição do termo de posse da ata, ele me disse: você já era o pai do Felipe. E o pai dele foi dizer: o que é isso, rapaz? O saudoso Zé Vieira. Ele disse: você também já era com o próprio pai. Então imagine, Felipe um dia prefeito de Anguera, coitado do povo de Anguera, porque ele vai ser pior do que o pai dele. Ele também não tem palavra. Ele é homem sem palavra. E o Hilton de Guaribas também é outro que não tem palavra. Digo aqui em Anguera, em qualquer lugar, em frente a ele, ou pai dele, que tudo que foi combinado na reunião, eles não cumpriram com nada até hoje. Entendeu? Eles não cumpriram. O Hilton não tem palavra. E nem o pai dele, Milton de Guaribas, também não tem palavra. O Hilton tem em casa um espelho, que é o pai, o Milton de Guaribas, atual presidente da Câmara. Digo isso e digo em público, porque isso em Anguera é público e notório. Milton e o Hilton não têm palavra. Então eles me traíram. O Hilton hoje é pré-candidato a vereador no grupo do Mauro e o Felipe Vieira. Então ambos não têm palavra. Ok, vamos para a próxima pergunta. Caso eleito prefeito da cidade de Anguera, quais serão seus principais projetos? O que o senhor hoje vê como prioridade? Meu amigo Ricardo Sena, fui prefeito por 3 mandatos, governei Anguera, uma cidade pobre e pequena, localizada no semiárido da Bahia. Anguera está dentre um dos municípios mais pobres do Brasil. Você é sabedor disso? Anguera, Serra Preta, Gavião, Candeal, Antônio Cardoso e outros da Bahia e do Brasil.
governei Anguera, meu caro Sena, com 800, 700, 900 mil reais, que Anguera, em verdade, era tida como coeficiente 1,08. E, na verdade, não era. Era 0,6 o coeficiente, que o coeficiente é o número de habitantes para receber o dinheiro do Fundeb. A Anguera recebia como 0,8 e vinha no Banco do Brasil, DAF, débito. Um exemplo, 200 mil. Aí vinha DAF, débito, crédito, 200 mil. DAF, débito, 70 mil. Sobrava o que de 200? 130 mil. Então, a Anguera era 0,6. O menor coeficiente dos municípios. Anguera, Candial, Inchu e demais cidades. Quando foi em 2010, no censo de 2010, a Anguera passou a ser o coeficiente 0,8. A receita melhorou, começou a chegar dinheiro de várias fontes, PSF, do PAB, Fundeb. Eu não dei a sorte, eu não peguei PAC 1, PAC 2, que Lula mais Dilma deu a todos os municípios, Patró, Enchedeira, Caçambas, carro-pipa, deu veículos, deu arados, casas populares. Eu não tive essa sorte. O Mauro, na verdade, administrou a Anguera toda com recurso do PAC 1, PAC 2. Agradeço a Lula e a Dilma. Agora, a Anguera está com a receita viável, 2 milhões, 2 milhões e meio, 1 milhão e 800, 1 milhão e 700. Vamos buscar parcerias com o governo do Estado, com o governo federal, que a Anguera sozinha não consegue fazer tudo. É como Serra Preta, sozinho, para buscar empreendimentos como uma fábrica de calçados, para empregar 300 a 500 pessoas, principalmente os jovens. Os jovens, eu digo jovens, é moças e rapazes, para que resgatar esse pessoal jovem e não deixar desnortear para o caminho do mal. Acabar o êxodo rural, vamos fixar o homem no campo através de projetos de agricultura familiar, para que eles se mantenham em seus sítios, em suas propriedades, e não venha para a sede ou se mude para outros municípios, como está acontecendo em Anguera. O êxodo rural e o êxodo urbano é grande. Em minha época, você procurava uma casa para alugar, você não encontrava. Uma casa para vender, você não encontrava. Hoje você vai numa rua de Anguera, só vê placas. Vende-se, aluga. Entendeu? Então, o cenário hoje é diferente. A feira de Anguera acabou. O ex-prefeito Mauro Vieira, que é falastrão, tirado a cavalo do cão, dizendo que ele é isso, aquilo, mega economista e administrador. Em verdade, ele não é nada. Porque Anguera se encontra hoje com 16 escolas rurais fechadas. Isso é um crime. Apanhando criança de 3, 4, 5 anos, transportando em ônibus, as crianças dormindo, para levar para escolas na sede ou no distrito de Areia ou Guaribas. Põe em risco a vida de inúmeras crianças. Fazer a reforma das escolas, colocar o professor, colocar o porteiro, a merendeira, o servente, porque você vai o quê? Gerar emprego e fixar o homem no campo, para que seus filhos não tenham que sair. Um exemplo, de Cajá
para estudar em Anguera. Saí do Candialinho para ter aula em Areia. Então, isso tudo é uma maneira absurda que eles criaram. Fecharam as escolas e aumentaram a frota de ônibus. Por quê? Para os ônibus serem jogados na mão dos apadrinhados. Meu caro Sena, o nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida do nosso povo, principalmente fixando o homem do campo no campo, com a agricultura familiar, reabertura das escolas rurais, melhoria das escolas rurais, qualificação dos professores, que é o principal, qualificar os professores, pagar salário digno aos professores, pagar salário dignos aos funcionários e parcerias. O produtor rural, vamos fazer parcerias como eu sempre fiz. Na minha época, nós não tínhamos tratores, mas eu alugava tratores, dava à comunidade, eu dava semente de milho, semente de feijão para eles plantarem, dava o arado com o trator. Tudo isso tinha em nossa época. Tinha doação de cestas básicas para os mais necessitados. Isso tudo acabou. Doação de medicamento, que não adianta você. Outra questão. Vamos levar o médico e o odontólogo, que o povo chama de dentista, a todas as comunidades. Porque eu estive visitando a comunidade do Candealinho ontem, que é o Ginipapo. O povo dando queixa que tem que pegar seus filhos, sair do Ginipapo para fazer uma vacina de uma criança no povoado de Areia. Isso não existe. E lá tem um posto médico. Então vamos o quê? Afixar lá uma enfermeira da região, de preferência, um atendente de enfermagem da região, levar o médico com o dentista pelo menos 2 vezes por semana para restauração dentária, certo? Extrações se necessário, atendimento médico, uma ambulância à disposição parada em frente ao posto de saúde para caso de emergência, o médico fazer o encaminhamento para o hospital, ou então o hospital pactuado com o município. Vamos fazer pactuação de emergência com o Hospital Cléristo Andrade, parceria, com hospitais outros em Feira de Santana, que é uma cidade próxima a nós, e vamos incrementar e melhorar a saúde, a educação. Vamos criar quadras poliesportivas nas comunidades para poder tirarmos os jovens do caminho do mal, para a prática do futebol de campo, o futebol de salão, voleibol, handebol, e botar professor de educação física para treinar essas crianças. E tentar também, vamos buscar uma parceria com o Senai para cursos profissionalizantes, que não pode todo mundo ser doutor. Imagine o Brasil, todo mundo doutor. Quem vai ser o vaqueiro, o eletricista, o gari, quem vai ser o encanador, quem vai ser o marceneiro, o serralheiro. Então, o eletricista, o carpinteiro. Então, temos que criar mecanismos para que esses jovens tomem um curso e saiam com o diploma na mão do curso e já direcionado para empresas em Feira de Santana, na região e na região metropolitana de Salvador. Eu gostaria de saber sua opinião sobre as ações de combate à Covid-19 que estão sendo desenvolvidas em Anguera pela Prefeitura. E gostaria de saber do senhor o que o senhor pretende fazer
para combater a doença, caso seja eleito prefeito e se a doença ainda estiver, né, oferecendo riscos à população em 2021. Em relação ao coronavírus em Anguera, o prefeito Fernando Bispo precisa melhorar mais o combate à pandemia. Eu estava em Anguera ontem e passei na barreira sanitária. Não tinha uma pessoa. Podia entrar e sair como quisesse. Então, era para ter o quê? A barreira sanitária, de segunda-feira a segunda-feira, 24 horas por dia. 3 turnos. Todo mundo chegando tem que parar com o policiamento presente, que é para dar garantia aos funcionários da saúde, para aferir temperatura, caso esteja com febre, fazer o teste rápido, que é obrigação. O teste rápido é um teste muito rápido, dando positivo, notificar o doente e fazer o devido encaminhamento e a notificação. Então, isso também na comunidade de Areia, que é um povoado nosso, onde tem, se não me engano, a memória, 13 ou 14 casos de coronavírus, a Areia está lá aberta, sem nenhuma barreira sanitária. Era para a Areia ter uma barreira sanitária 24 horas por dia, como em Guaribas também, o povoado de Guaribas. Que você corta Guaribas, sai em Bonfim de Feira, sai em Feira de Santana. Então, é uma comunicação muito grande entre o nosso povo e Feira de Santana. Porque, na verdade, nós somos filhos e somos parte de Feira. Anguera se emancipou politicamente de Feira de Santana. É a cidade de mãe, é Feira. Então, está faltando mais ação do governo atual de Fernando Bispo. Ele é sabedor disso. Precisa incrementar mais protocolos para combater o coronavírus. Certo? Isso é necessário. E quando detectar que o cara está positivo e é da cidade, você tem que ver com quem ele teve contato, se teve contato com amigo, com os familiares, com filhos, e testar todo mundo. Porque o dinheiro está vindo do Ministério da Saúde para cobrir máscara, insumos, realização de exames, contratação de profissionais, enfermeiras, médicos, e deveria contratar para a cidade, temporariamente, um infectologista, que quem entende de doenças infecto-contagiosas, chama-se o médico que se especializou, é o infectologista. Ok. Bom, vamos falar um pouquinho de Bolsonaro. Qual a avaliação que o senhor faz do governo do presidente Bolsonaro? Veja só, essa parte do governo Bolsonaro, eu não tenho nada contra Bolsonaro, certo? Eu não quero entrar nesse mérito de presidente da República, porque nós estamos focados em nossa eleição, a eleição municipal. O governo federal, ninguém pode negar, está dando uma ajuda substancial, emergencial, às famílias mais carentes, aos desempregados, aos ambulantes, às mães de famílias solteiras. Então, ninguém pode tapar o céu com a peneira. A população está sendo beneficiada, alguns com R$600, mãe de família solteira com um filho com 1.200, mãe com 2, 3 filhos recebendo R$1.800. Então, é uma ajuda substancial. Isso ninguém pode negar isso. Imagine se não fosse essa ajuda, como estariam essas famílias desempregadas, passando fome. Então, ninguém pode negar que foi uma ajuda necessária e precisa. E já se fala em prorrogação,
de mais 3 meses. Eu acho, eu no lugar dele, eu prorrogaria mais 3 meses, agosto, setembro e outubro, e prorrogava depois, novembro, dezembro e janeiro, até eliminar o coronavírus do nosso querido Brasil, da nossa Bahia, de Anguera e da América do Sul. Bom, eu só gostaria de completar seu comentário dizendo que os deputados de oposição ao governo Bolsonaro tiveram um papel fundamental para que fosse aprovado o auxílio de R$600. Vale lembrar que o governo queria aprovar um valor menor e a oposição brigou e conquistou que o auxílio fosse no valor de R$600. Bom, vamos à próxima pergunta. Qual a avaliação que o senhor faz do governo Rui Costa? Rui Costa é o governador da Bahia, nosso governador. Não tenho nada de pessoal contra Rui Costa. É um governador atuante, ninguém pode negar isso. Governador atuante. É um governador preocupado com o coronavírus. Inclusive, eu quero aqui parabenizar ele, que ele está inaugurando em Feira de Santana hoje o anexo do Clériston Andrade, com 49 UTIs para tratamento do coronavírus. Então, é merecedor do nosso respeito. O governador Rui Costa tem feito muito para combater o coronavírus. Ele é muito preocupado com isso, com a saúde. E para finalizar, eu gostaria de pedir ao senhor, na verdade eu gostaria de saber do senhor o que o senhor acha da pré-candidatura do seu adversário, o senhor Mauro Vieira. O que o senhor tem a dizer sobre Mauro Vieira, pré-candidato a prefeito da cidade de Anguera? Rapaz, Sena, eu sou uma pessoa muito sincera. Eu gosto de falar a verdade, não aprendi a mentir, não tenho medo de falar a verdade, porque infelizmente a verdade dói, e dói muito. E você tapar o céu com a peneira é ser criança, não é isso? E no mundo atual que nós estamos vivendo hoje, que é o mundo da internet, o mundo se integrou através das redes sociais. Você bota hoje uma matéria agora aqui, daqui a 1 minuto está nos Estados Unidos, está na Rússia, está na França, na Inglaterra. Eu acho que eu, no lugar de Mauro Vieira, se eu fosse ele, eu teria vergonha de me lançar pré-candidato a prefeito de Anguera, pelo desmando que ele praticou no município de Anguera. Tanto é verdade, Sena, que eu não estou aqui para caluniar ele. Eu tenho aqui em mãos, só aqui no Jus Brasil, que qualquer cidadão que está nos ouvindo nesse momento, na TV Jacuípe, que atinge a bacia do Paraguaçu, é só acessar, abrir o Google e acessar Jus Brasil, processos. O senhor Mauro Vieira, que é tirado a cavalo do cão e mentiroso. Digo que ele é mentiroso porque eu chamo de mentiroso e provo que na rádio de Anguera, na FM comunitária de Anguera, ele disse que ele tinha 100 processos e que já tinha rasgado 99 e que ele só tinha de resto um processo. Então, ele está faltando com a verdade. Então, ele é mentiroso. Ele tentou lubrificar o povo de Anguera, mentir que ele tinha 100 processos e rasgou 99, só ficou um processo. Eu lhe pergunto a você que é jornalista, como é que você tem 100 processos e você rasga 99? Você se viu rasgar processo? Processo ou se ganha ou se perde.
Bom, então o senhor acredita que Mauro Vieira não será candidato a prefeito, será impedido pela justiça de se candidatar e que não será o seu adversário nas eleições? Veja só, Sena. O nome dele chama-se Mauro Selmo Vieira. Olha o que diz aqui. O Jus Brasil encontrou 21 processos de Mauro Selmo Oliveira Vieira. Tá certo? No Diário Oficiais. É no Diário Oficial da Justiça. Tá aqui. Você pode fotografar e olhar se é veracidade. Se há veracidade. Além dele responder a esses 21 processos, ele hoje se encontra com os 21 processos e dos quais a Justiça Federal da Bahia, a qual a Bahia pertence ao TRF1, que a Justiça do Brasil Federal foi dividido em 5 instâncias, a 1 da Bahia, a de Curitiba pertence ao Rio Grande do Sul, onde julgou Lula, o Sérgio Moro, condenou Lula em primeira instância, ele recorreu ao Rio Grande do Sul, e o TRF4 aumentou a pena dele para 12 anos e meio. Então, ele foi condenado pela Justiça da Bahia e já se encontra o processo em Brasília. Ele ia ter uma audiência, estava já marcada em Brasília para o dia 27 de abril. Mas ele deu a sorte da pandemia. Com a pandemia, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, suspendeu todas as audiências a nível de Brasil. E logo após, já se fala que agora em julho, vai reabrir o judiciário. E será remarcado todas as audiências que estavam pré-marcadas e que não tiveram a audiência em virtude da pandemia. Esse cidadão, se Brasília mantiver o parecer da Justiça da Bahia Federal, pela condenação dele, ele pode ficar inelegível por 8 anos, ele pode pegar tornozeleira eletrônica ou pode ser preso, cumprir pena, porque gente muito mais importante do que ele, que é deputados, senadores, empresários bilionários, ex-presidente, foi tudo preso. Governadores preso, Pezão está preso, Sérgio Cabral está preso, Gedel está preso, o filho de um dos maiores empresários do Brasil, da Norberto Odebrecht, foi preso, cumpriu pena durante alguns anos, e ele está também nessa expectativa. A justiça acatando a decisão da Bahia, ele está automaticamente condenado, em segunda instância. E estando em segunda instância, ele está o quê? Inelegível, por 8 anos. E quero mais dizer a você, ele é conversador, gosta de enganar o povo, que faz e acontece. Ele é conhecido em Anguera que aonde ele toca o dedo, vira ouro. Um tijolo, ele botou o dedo, vira um tijolo de ouro. Eu nunca vi essas mágicas. Você conhece essas mágicas? Que eu não conheço. Então, eu também não conheço mágicas para um processado, um réu, rasgar 99 processos e ficar um. Então, isso é uma maneira de quê? Iludir ao povo, iludir o grupo dele e seus apoiadores. E você sabe, meu caro Ricardo Sena, adivinha, Ricardo, adivinha quem é que botou esses processos em Mauro? Meu caro, esses processos aqui, quem botou, sabe quem foi?
o então aliado político dele hoje, o vereador Felipe Vieira, é que botou ele nessa situação, nessa sinuca de bico. Então, se por um acaso Brasília o condenar, ele for condenado, ele tem como denunciante o vereador Felipe, e ele é o denunciado, ele é o réu. E outra questão, que não podia esquecer, além disso aqui, dos processos que estão em curso na justiça, que ele não tem como escapar disso. O coronavírus agora, com fé em Deus, a partir de julho, vai começar a curva a cair em agosto, e a eleição foi remarcada de 4 de outubro para 15 de novembro, tem tempo à vontade para ele ser julgado e condenado. E tenho certeza que a condenação dele saiu, ele estará em maus lençóis. Entendeu, meu caro Sena? Eu acho que o melhor que ele faz é comprar um colchão e sentar e dormir na porta da justiça para responder tanto processo. E graças a Deus, não respondo um processo. Fui prefeito 3 mandatos, 12 anos, 12 contas aprovadas e não respondo um processo. Graças ao poderoso Deus, o nosso Deus de Abraão, Pai do nosso querido Jesus Cristo, que é nosso Salvador. Bom, eu gostaria de dizer que nós somos democráticos. O senhor Mauro Vieira está convidado também para vir aqui fazer um bate-papo com a gente, se quiser prestar algum esclarecimento. E o convite está aí. Assim que aceitar, nós faremos também uma gravação de um bate-papo com o senhor Mauro Vieira. Bom, eu gostaria de agradecer ao senhor José Augusto por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui fazer esse bate-papo com a gente. Foi um prazer. A TV está de parabéns. A audiência de vocês é na região estrondosa. Que cada dia vocês propaguem mais a televisão de vocês, cresça, para que chegue a nível nacional. Valeu então, muito obrigado. Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final e até a próxima.